sobre a arte de escrever, de fato, né? O pessoal tem muito costume de achar que um escritor, ele é aquele cara que vai... Aquela imagem, né, de um cara com cachecol e óculos e tal. E acredito que até possa haver, mas assim, na maioria dos casos, quando alguém se apresenta dessa forma, é só um poser mesmo. Porque a arte de escrita, geralmente, ela confere ao escritor um ar meio de deslocamento, entendeu? Então, na real, a gente tá sempre meio com a cara meio assim, entendeu? Especialmente quando a gente trabalha com alguma coisa muito complexa ou muito profunda. Então, a gente tá sempre com olheira, sempre com o cabelo desarrumado. Não é raro que tenhamos algum vício. O meu, por exemplo, é o cigarro. Eu estou tentando substituir o branco pelo de palha. É até curioso, né? Porque eu não sei até quanto que no Brasil se conhece o cigarro de palha, né? Aqui em Minas é muito comum. Minas, Goiás, é muito comum. Ah, falar nisso. Cara, já repararam que Goiás é meio que uma... Eu brinco falando que Goiás é a nossa colônia, né? A nossa colônia, porque, porra, os caras imitam não, né? Absorvem, né? Várias coisas da nossa cultura, né? Desde a plantação de tomate chuchu até o pão de queijo, que eles fingem que é pão de queijo, mas, cara, se você é de Goiás, saiba, o que você come aí não é pão de queijo, é gostoso, mas não é pão de queijo. Não é pão de queijo. Simples assim, não tem discussão, não é pão de queijo. Não é pão de queijo. Mas assim, o escritor, ele tá sempre no estado de estresse, né? Então... O escritor, ele não necessariamente ele vai sentar bonitinho ali e vai desenvolver e tal. Geralmente é até engraçado quando o pessoal fala, ah, não, eu sonhei com a história, eu acordei e desenvolvi 20 páginas. Eu, mano, vai tomar. Não existe isso. Não existe isso. Você pode sonhar com fragmentos. Você pode sonhar com fragmentos. Que algumas vezes ficam bons, outras vezes não, quando você vai escrever, né? Algumas vezes fica bom, às vezes não, na maioria das vezes não. Sabe? A maioria das vezes não. É porque assim, você pode até usar o sentimento para escrever alguma coisa. Só que o sentimento, ele é sempre a força motriz. Ele nunca é a prática. Por exemplo, um conselho que eu dou sempre para quem me pergunta, né? Ah, eu vou escrever uma cena muito tocante ou muito triste, ou muito emocionante, por exemplo, cena de batalha. Eu sempre oriento a não escrever com emoção. Eu, como escritor, tá? Eu gosto bastante de adotar o método do Stanislavski, né? Eu sei que é um método para atuação, tá? Eu sei disso. Só que a real é que o escritor, ele precisa atuar, entende? Ele precisa atuar os seus personagens para sentir aquilo que ele está sentindo. Certa vez eu estava escrevendo um livro, para mim, esse é um dos meus. Bom, eu estou começando, né, uma série romana. Esse eu estava romanceando a vida de Marcos Fúrios Camillus. É o segundo fundador de Roma. É um personagem semi-lendário e tal, mas eu adoro a história. Na verdade, eu sou apaixonado pela primeira fase da República Romana. Apaixonadíssimo, na real. Muito apaixonado mesmo pela primeira fase. Mais do que qualquer outro ponto da história, na verdade. Eu gosto muito da República, da ideia da República, do surgimento da República, dos proto-romanos ali. Devo dizer que até Mário, até a ditadura de Mário, eu gosto bastante. Não que eu não goste depois disso, mas eu sou apaixonado nesse período. Então eu queria escrever sobre esse período histórico. É claro que isso acompanhou uma pesquisa gigantesca. Só o material de pesquisa reunido na época, porra, foi umas 3.000 páginas, talvez. E aí eu pesquisei de tudo mesmo, até como eram feitas as roupas, não só do que, mas como eram feitas as roupas, o tipo de nó que se dava nas roupas. Por exemplo, um detalhe interessante, esse costume nosso de colocar a costura, aqui ó, essa costura, para dentro, é recente. É recente até, durante o Império Romano e depois, ainda durante a Idade Média, a costura ficava para fora. A costura ficava para fora. Então hoje o que a gente chama de vestir a camisa errada, historicamente a gente está vestindo errado. Então assim, se um romano chegasse aqui hoje, visse a gente usando a roupa desse jeito, ele estranharia, tipo, porra, mas você está usando a roupa invertida. Entendeu? E não só isso também, os temperos, a forma como se cozia os alimentos, enfim, tudo mais, entende? Então assim, a pesquisa é bem abrangente, né? A pesquisa geralmente é bem abrangente. Quando é pesquisa histórica, né? E isso, obviamente, porra, é exaustivo pra caramba. E às vezes, cara, o que você pesquisou nem vai entrar. Nem vai entrar. Por
Por exemplo, no livro tem, nesse livro, a série chama Colina dos Deuses. Está na Amazon, vou deixar na descrição aqui. Não necessariamente você vai usar. Não necessariamente você vai usar o que você pesquisou. Por exemplo, não tem no livro lá a descrição de um personagem usando a roupa invertida. Até porque não teria motivo para fazer isso. A não ser que seu objetivo seja informar o leitor sobre isso, mas num romance quase nunca tem esse motivo. A não ser que isso componha a narração. Por exemplo, no Antes que eu Adormeça, que é um livro de terror que eu fiz, tem ali algumas coisas, por exemplo, o uso de medicamentos à base de maconha, que era comum na época. Na verdade, a época que ele se passa entre o final do Império e o início da República Velha, a República da Espada, né, do Brasil, a própria cocaína mesmo, para cheirar, né, ela era um medicamento que poderia, inclusive, ser ministrado e indicado. Se comprava na farmácia. Com receita, claro, mas se comprava na farmácia. Bom, o nome não era exatamente farmácia, enfim. Se comprava, era um remédio. Então, nesse caso entrou, mas no outro caso não tinha necessidade. Por exemplo, a forma como era feito um tempero muito comum em Roma, com base de tripa de peixe e tal, e outros ingredientes, que era um tempero avinagrado, que poderia ser tanto utilizado para temperar uma carne, geralmente carne de porco porco, peixe e cordeiro, mas principalmente porco, peixe e galinha, né? Os romanos não comiam tanta carne de boi, assim, na verdade era raríssimo. Até porque o boi era considerado um animal de tração, de trabalho, e não um animal de comida, né? Não necessariamente entraria, entendeu? Não necessariamente entraria. Por exemplo, a descrição do que é o molho, do que é esse molho, do que é esse tempero e tal. Mas é interessante. É interessante para você saber o sabor, por exemplo. Entende? Quando um personagem come alguma coisa. Às vezes é difícil pra cacete achar. Às vezes você não acha, por exemplo, como os romanos gostavam de comer, como os romanos comiam aspargo, entendeu? Mas eles comiam aspargo. Sim, mas como eles comiam? Como eles comiam? Eles cozinhavam? Ficava macio? Eles assavam? Como é que era esse cozimento? Entende? Isso tudo compõe. Não necessariamente entra. Não necessariamente entra. E no caso, por exemplo, eu não achei dos romanos, do período histórico em que eu estava narrando. Mas é uma coisa que você, se gerou esse costume, essa noção de que assim fica melhor, pode ser que em tempos outros esse costume tenha sido mais ou menos o mesmo. Então você supõe e tal. A história ela é feita assim, na verdade. A leitura histórica ela precisa desse preenchimento de lacunas. Porque tem coisa que a gente não vai saber nunca. Tem coisa que a gente vai saber nunca. Tem coisa que não necessariamente ela é documentada. E se for documentada, ela é documento daquele período histórico em que ela foi documentada. No máximo. Então, assim, o trabalho de escrita, ele é essencialmente prático. Essencialmente prático. A pesquisa compõe. Mas ela compõe a forma como você compreende o seu personagem. Entendeu? Por exemplo, nesse mesmo livro de Roma, a primeira fase dele, o personagem é jovem ainda, então ele participa de várias guerras e tal, né? Só que eu precisava saber como, mais ou menos, isso impactava no corpo físico dele. Então, longas caminhadas. Então, o que eu fazia? Longas caminhadas, levava uma quantidade pequena de água. Não que eles levassem quantidade pequena de água, não é isso. Mas é que, obviamente, eu não podia reprisar uma marcha de 40 dias, 30 dias, né? Então eu reprisava uma marcha de 3 horas. E aí eu levava pouca água, para que a água acabasse no meio da marcha, né? E aí, obviamente, colocava uma bota para simular mais ou menos ali o equipamento. Em ocasiões eu ia de chinelo para simular a caliga. Não raro levava algum tipo de peso para simular o equipamento que eles levavam, né? Muito embora nessa época, antes de Mário, houvessem mulas que carregassem, né, o material grosso, mas ainda assim eles teriam que carregar alguma coisa, ainda que fosse o alforje de água e eventualmente o escudo e as próprias armas, né, porque poderiam ser vítimas de emboscada, enfim, né. Então, pelo menos uns 20 quilos eles levariam, né, antes de Mário. Depois de Mário ia para uns 50, 60 quilos. Eu queria simular isso. Então, tá, beleza, como é que meu corpo físico fica, né, depois de várias horas de caminhar, depois que a água acabou, onde eu sinto a dor? Onde é que a boca seca? O que eu estou pensando naquele momento? Qual que é o meu desejo naquele momento?
E isso, cara, às vezes você usa em literalmente uma linha no livro inteiro. Só que, é claro, essa experiência, ela introjeta, né? Então, você pode ser que você use essa experiência sensorial em outros livros, né? Você não vai precisar fazer isso de novo. Por exemplo, para escrever uma cena de luta de espada, por exemplo. É muito comum que o pessoal coloque ali, 50 horas de luta. Cara, você já pegou a porra de um... É porque assim, você pega uma espada, vamos colocar um gládio, tá? Nessa época não existiam gládios ainda em Roma, mas... Só a título de exemplo, né? Vamos colocar um gládio aí, 1,5 kg pelo menos. Não um gládio de um centurião, mas o gládio de um soldado. 1,5 kg. Você já pegou alguma coisa de 1,5 kg e bateu em outra coisa que ofereça resistência? Por exemplo, uma madeira? Faz isso. Se o seu personagem vai fazer, faça isso. Você vai ver que em 20 minutos a sua mão está destruída. Você está cansado pra cacete, você está morrendo de sede. Seu braço está doendo. E você vai ver onde dói. Entende? Você vai ver onde dói. Qual é o movimento que dói. O que isso acarreta. Então, uma batalha durou 7 horas. Cara, a batalha pode durar 7 horas, mas um soldado só não ficou ali na batalha por 7 horas, porque ele não aguenta. Ele não aguenta. Se ele ficou é porque ele morreu. Entendeu? Isso é o que a gente chama de realismo. Tá? Isso é o que a gente chama de realismo. Então, o realismo de qualquer coisa, ele precisa ser ancorado na realidade. Então, um combate singular, por exemplo, entre 2 guerreiros que dura 7 horas, cara, isso não é realista. Isso não é realista. Mas é que eles estavam usando armadura medieval. Não, tudo bem. Aí os combates singulares até poderiam durar mais tempo mesmo. Só que também você precisa colocar o peso da armadura. O peso da armadura, a condição do clima. Porque num dia quente, razoavelmente quente, nem estou falando de muito quente, 20 e poucos graus, 23 graus. Cara, você não conseguiria usar uma armadura por mais de 1 hora. Porque você desmaiaria. Você desmaiaria pelo tanto de água que você perderia, suando. Então, assim, certa vez eu vi um autor falando sobre isso, não coloco característica física nos personagens para o leitor poder ver e se colocar, se imaginar. Uma baboseira do cacete. Baboseira do cacete. Imagina só, um lance de escada de 10 degraus. Uma criança de 6 anos subindo é diferente de um homem de 30 anos subindo. Que é diferente de uma mulher de 30 anos subindo. Que é diferente pra caramba de um homem de 60 anos subindo. Que vai ser diferente pra caramba de uma mulher de 30 anos grávida subindo. Isso tudo vai ter um peso físico na sua personagem. Então, se ele não tem característica física, não haverá a possibilidade de haver interação entre ele e o ambiente que você criou. Quer ver, um erro que é foda, assim, que foi feito no... aquele Senhor dos Anéis lá, sei lá. Da nova série lá do Senhor dos Anéis, sei lá. Porra lá, ruim pra cacete. Cara, é bizarro, porque a geografia daquele lugar é insano. Né? A geografia daquele lugar é insano. Então é uma batalha que começa de manhã, ela termina à noite, no mesmo dia, um dia só. Uma cavalaria chega na noite de um dia, cavalga por 3 dias e chega no meio da batalha. Mas eles chegaram no porto quando a batalha lá já tinha começado. Isso não faz o menor sentido. Isso é roteiro ruim. Isso é roteiro ruim, não tem como falar. E provavelmente é porque os roteiristas não fizeram essa imersão no personagem, essa imersão sensorial. Então, assim, a imersão sensorial é o que te possibilita compreender o personagem. E a partir dessa compreensão, se colocar naquele lugar. E a partir daí, construir todo aquele universo sensorialmente falando. Sensorialmente falando. Então, assim, depois de uma cavalgada de 50 horas, eles ainda foram para uma batalha quando... Gente, pelo amor de Deus. Ninguém é idiota a esse ponto. Quer dizer, tem casos em que as pessoas são idiotas a esse ponto. Adrianópolis que o diga. Via de regra, as pessoas não são idiotas a esse ponto. Depois de horas de caminhada, você vai montar, principalmente os romanos dessa época, você vai montar um acampamento, você vai descansar, pô. É isso. Vai descansar e vai oferecer batalha nos próximos dias. Até porque a forma de guerrear romana, ao contrário do que o pessoal pensa, ela é defensiva. Sempre foi defensiva. E aqui eu não estou nem falando de ataques preventivos, não, de guerras preventivas. Não é isso. Estou falando da forma de guerrear mesmo. É uma forma defensiva. Completamente defensiva. Por exemplo, todas as campanhas de Júlio César, apesar de parecer serem ofensivas,
eram campanhas extremamente defensivas. Vide a Alésia. Quando ele enfrentava, por exemplo, alguém mais defensivo que ele, como Pompeu, César só não foi destruído por pura sorte. Porque Pompeu acabou arriscando uma batalha campal, né? Por pressão do cenário e tal, mas não é o caso. Mas toda a forma de guerra romana era uma forma defensiva, né? Então, assim, é preciso ter essa imersão. E o melhor método de fazer isso é você realmente imergir naquele personagem. Então, mas como fazer isso num universo fantástico? Você vai ter que viver aquilo, entende? Por exemplo, no Antes que eu Adormeça tem uma cena só. É uma cena. Na verdade, são várias cenas, até por causa disso o nome, né? Em que a personagem de terror, né, a personagem monstruosa, ela aparece diversas vezes pro personagem principal. Isso um pouquinho antes dele dormir. Então, obviamente, eu tinha que imaginar isso no mesmo cenário. Então, um pouquinho antes de dormir, eu imaginava a cena com ela na minha frente, sentada na minha cama, olhando para mim. Mas isso não confunde um pouco a realidade? Pode ser que sim, mas via de regra não, porque isso é um exercício. E você precisa compreender isso como exercício. Entendeu? Então, assim, o escritor, um bom escritor, ele não pode ter barreiras psicológicas. Por exemplo, vai escrever um personagem gay. Ainda que você não seja, e ainda que você não tenha tido nunca uma experiência sexual, logicamente você não vai enfiar nada nos seus orifícios, não é isso. Mas você precisa minimamente imaginar como isso se dá, entende? Imaginar, você se imaginar naquela situação. Então, assim, há que se ter uma separação muito nítida para o escritor entre o que ele é pessoa e entre o que ele é eu lírico. O escritor é um, a pessoa é outra. Roberto Prado é um, o escritor Roberto Prado é outro, completamente diferente. Até porque o escritor ele é mais versátil. Essa persona do escritor ela é muito mais versátil. Por exemplo, eu enquanto escritor eu não tenho um único preconceito. Enquanto pessoa física, eu tenho alguns. Enquanto escritor, eu não tenho medo de traçar nada. Eu não tenho medo de ir para lado nenhum. Entende? Isso argumentativamente falando. Enquanto pessoa, tem algumas coisas, alguns limites que eu não ultrapasso. Mas o escritor, ele não pode ter barreiras. Ele não pode ter barreiras. Ele não pode... não, isso aqui eu não vou imaginar. Beleza. Se você não vai imaginar isso, você não pode narrar isso. Se há como vivenciar isso, vivencie. E isso pode ser feito até no dia a dia mesmo, em conversas com pessoas, assim. E se você encontrar, por exemplo, uma pessoa que queira te enganar, por exemplo, te dar um golpe, alguma coisa assim, é interessante, eu sempre deixo a pessoa ir por mais tempo, porque eu gosto da interação, e nessa interação eu pesco várias coisas, entende? Porque, porra, sempre vai ter um personagem que vai ser malandro, que vai ser mau caráter, e sempre vai ter um personagem que vai ser bobo, entendeu? Então, eu me permito ser esse personagem bobo nessa conversa até o ponto em que ele vai, obviamente, dar a letra e, né, vir com a proposta. E aí eu, obviamente, falo, então, vai rolar não. Só isso, entende? Mas eu já aproveitei toda aquela interação, entendeu? Já aproveitei toda aquela interação. Nas relações sexuais, porra, óbvio que você já deve ter tido alguma relação sexual, então você sabe mais ou menos como descrever aquilo ali. Você sabe o que você sentiu, você sabe o que você não gostou, você sabe o que você gostou. Só que, na medida do possível, os seus personagens precisam ser baseados na sua experiência sensorial. Em algum tipo de experiência sensorial. Porque senão ele não vai ter verossimilhança. Mas a verossimilhança é importante? Para mim é. E para uma série de leitores também. Mas pode ser que não seja também. Tem muito livro que não é nada realista e faz sucesso pra caramba. E faz sucesso pra caramba. Mas isso aí já é uma análise de mercado. Tá? Aqui o papo é sobre como se tornar um escritor, ou como pretender se tornar um escritor, ou minimamente compreender o que é um escritor. Um escritor ele não é feeling, ele não é só feeling. Tá? Um escritor não é só sentimento. Um escritor é trabalho, um escritor é pesquisa. E tem métrica para isso. Métricas, na verdade. Várias. E aí você pode ou não conseguir fazer. Vai depender do comprometimento que você tem para consigo mesmo. E para com a sua obra. E, obviamente, para com os seus personagens. Esse foi o papo de hoje. Abraço para vocês. Nos vemos depois.